Estamos começando mais um episódio do podcast Só Me Inspira e hoje sem uma presença ilustre, mas ao mesmo tempo com uma presença ilustríssima. Eu até comentei com o Dari que eu não queria de forma alguma remarcar a gravação desse podcast, porque é uma história que eu quero muito ouvir. E então nós temos o prazer de receber aqui a Morize. Olá, prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar, conosco a sua história, e especialmente por fazer parte do Soma, acreditar no nosso projeto. Prazer é todo meu de estar aqui, uma honra estar aqui com você, poder compartilhar um pouco da minha história, vocês conhecerem um pouco mais e vai ser muito legal o nosso bate-papo, tenho certeza. Tenho certeza também, e eu confesso para você que eu estava muito curiosa, porque, na realidade, até fazendo uma certa retrospectiva, quem me falou de você foi a Valéria. E ela realmente sempre trazia, ela falou, nossa, Morize é uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem se destacado muito na carreira, na arquitetura. E me conta um pouquinho de quem é a Morize. A Valéria é muito querida, até, um beijinho pra ela. Valéria é o nome da minha mãe e eu acho que eu tenho, assim, um carinho especial ainda mais por ela. Mas assim, a Morize, hoje eu sou arquiteta, sou engenheira civil, pós-graduada em arquitetura e iluminação. Hoje, estou à frente do escritório que leva meu nome, Morize Arquitetura. Hoje nós trabalhamos com o mercado de arquitetura residencial, também estamos indo agora, trabalhando com corporações, projetos um pouco maiores, alguns projetos comerciais. Mas assim, eu nasci em Minas Gerais, em Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Saí de lá com 17 anos para fazer engenharia em Uberaba. Fui morar com a minha avó. Então ali, eu sou gêmea e naquele momento, ali a gente tinha até a decisão de ficar em Ituiutaba, seguindo o mesmo curso da minha irmã, que era engenharia de produção, ou ir para Uberaba, e fazer a engenharia. Então aí eu optei, por sair de casa, morar com a minha avó, mas sempre o meu desejo foi fazer arquitetura. Desde ali da adolescência, sempre gostei de desenhar, pintura, bordado, eu falava que eu queria ser uma artista, então alguma coisa relacionada à arte. Então teve a época que eu desenhava roupa, outra época que era pintura, então era bem voltado para esse lado. Sempre teve essa veia criativa, essa Sim, coisa. História, geografia, são matérias que eu sempre gostei, matemática também. E aí na época do vestibular, a arquitetura era um curso muito mais caro. Então, para minha família, assim, eu tive que optar por engenharia, que era um curso que tinha um custo-benefício melhor. Aí eu fui para Uberaba, estudar lá em Uberaba, eu estudei na Uniub. Fiz, o curso, até na época eu comecei a pensar em seguir carreira acadêmica, porque a educação é algo que eu, assim, gosto muito, eu acredito que é algo que ninguém tira de você, a educação, você sempre está evoluindo, aprendendo, então é algo para mim que eu gosto. E aí até na época eu ia seguir carreira acadêmica, ia fazer mestrado e doutorado, queria ser diretora do curso de engenharia. Quase saiu do rumo. Exato. E aí, exatamente, até foi um ponto importante eu trazer isso. Porque aí eu fui fazer uma pós-graduação, isso já depois de formada, casei em 2016, assim que eu terminei a engenharia, me casei. E aí eu fui fazer uma pós em Uberlândia, que era de estruturas. Isso tudo já pensando no mestrado e doutorado que eu queria fazer depois. Lá tinha um módulo que falava do potencial humano, de você responder perguntas internas. E aí eu fui ver que eu não estava fazendo o que eu queria arquitetura, aquele sonho da menina de 17 anos, e que eu queria, assim, é como se fosse adaptar uma escolha do passado no presente. E aí eu me vi numa situação, será que eu vou fazer outro curso? Ai, estudei 5 anos, meu Deus, vou perder tudo que eu fiz. E aí decidi, realmente, meu esposo sempre me apoia nas minhas decisões, é maravilhoso. E aí no mesmo final de semana, eu sou assim, quando eu decido, aí eu decido mesmo. No mesmo final de semana eu troquei e fui para pós-graduação de arquitetura. E depois me matriculei no curso de arquitetura.
Então eu fiz engenharia, depois arquitetura e urbanismo e a pós. E foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, desde que eu comecei no curso, já tive a oportunidade de trabalhar, tive uma sócia antes de terminar a arquitetura, tive uma sócia, tínhamos um escritório em Uberaba, em Minas. E aí, assim, a arquitetura é algo que me fascina, eu amo a arquitetura, eu vejo ela é algo uma muito transformadora, né, vamos falar, na vida das pessoas, na cidade, no trabalho, nas casas. Então a gente tem na mão a possibilidade de melhorar a vida do outro, né. E é um trabalho, assim, que eu amo, posso trabalhar no final de semana, que eu amo. Cada dia eu venho gostando ainda mais, né, de arquitetura. E aí eu mudei para Ribeirão Preto tem 2 anos e meio. Aham, Antes de vir para Ribeirão, eu estava em Uberlândia. aham. Vim para Ribeirão, era o nosso plano, né, eu e meu esposo, de vir para o estado de São Paulo. O Samuel, ele é médico e ele sempre trabalhou aqui, no interior de São Paulo. Sim. Então, para nós, estrategicamente pensando no trabalho dele, o meu, também próximo da família, então foi uma cidade ali estratégica, tá perto de São No Paulo meio. capital, perto de Minas. E aí nós estamos muito felizes aqui em Ribeirão. Nossa, eu tô gostando bastante da cidade. Assim, depois que eu mudei, eu senti muita evolução também na minha vida profissional, na carreira, na liderança, no escritório. Então tem sido muito bom. E olha que interessante, né, Morize, Uhum, porque você trouxe, né, que você teve inicialmente aquela questão, né, da limitação financeira, uhum, e isso acabou te levando a um curso de engenharia que em um sim. primeiro momento era, vamos falar assim, o que era A opção possível. ali, aham. Exato, mas ao mesmo tempo são áreas muito Sim, complementares, né. sim, com certeza. Hoje, antigamente eu falava assim: "Ah, eu fiz engenharia pra quê?", mas hoje eu vejo tanto que melhora, né, até a performance do time, as soluções tecnológicas. Então sempre eu vou pensar o projeto e já vou pensar: "Como que eu vou executar isso?". Como que ele para de pé. Então, e para o nosso time, eu também, desde a parte de criação, seja, design de interiores ou, arquitetura, a gente sempre vai pensar na forma técnica de executar, qual estrutura eu vou propor. Então eu gosto sempre de pensar em outras soluções diferentes, sair um pouco ali do convencional, trazer soluções sustentáveis para os projetos. E aí o time também tem essa cabeça. Então: "Ah, vamos desenhar uma mesa? Então como que vai ser essa estrutura? Ah, estamos propondo um painel de pedra, por exemplo, de rocha. Aham. Vai subir no elevador? Vai precisar içar?". Então a gente pensa em todas ali as questões, né, técnicas de um projeto. Isso tem agregado bastante. E eu queria até te perguntar Uhum, uma coisa, assim, né, sim. até voltando ali, logo que eu ouvi falar de você, Uhum, uma coisa que me trouxeram foi justamente o quanto você tem se destacado, e eu acho isso muito fantástico. Eu acho que, aham. a gente ouve falar muito de mercado saturado, eu detesto S essa sim, colocação, sim, sim. mas ao mesmo tempo é uma realidade a quantidade de profissionais, né, Uhum, e você, querendo ou não, vamos dizer assim, há 2 anos e meio, você acabou tendo uma sim. mudança aí nesse seu panorama. Você já estava em uma cidade, já tinha Uhum, com certeza uhum, ali algo mais consolidado, sim. e agora vindo para Ribeirão Preto um novo recomeço, Sim, né, se é que a gente pode chamar assim. exato, exato. É tipo, começando do zero, e eu fiquei com muito medo, assim, de vir, né, falar: "Nossa, começar de novo numa cidade". Quando eu cheguei aqui, eu conhecia uma pessoa, e eu falei: "Meu Deus, como que eu E vou, né?". agora? Não, Aham. gente, e assim, tá sendo tão rico, tantas pessoas que eu conheço em pouco tempo, eu achei muito bacana, isso tudo que aconteceu, aí vejo a graça de Deus na minha vida, em tudo que eu faço. Mas é muito a clareza nos objetivos, eu até comentei com você sobre isso. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha clareza do público que eu gostaria de atender, aonde seria o meu escritório. Eu tenho o Google Meu Negócio, e aí eu coloquei lá onde seria. Hoje é na Torre do Iguatemi, e eu Aham. descrevi lá, seria lá meu escritório. E aí, assim, todas as coisas foram acontecendo. E tudo foi cooperando para essas coisas acontecerem. Eu acho assim, a gente ter essa clareza em relação aonde nós queremos chegar e também em relação vamos falar dentro da arquitetura, o estilo de projeto, a assinatura autoral, eu acho que são
questões que nos destacam da maioria, você fazer algo diferente, algo que é seu. Então, o escritório é Morize Arquitetura e o meu desejo é, a pessoa viu um projeto, ela identificar como um projeto assinado pelo escritório. Então, a cada dia a gente vem fazendo isso, essa assinatura ser mais marcante possível, o time está Imprimindo um crescendo. DNA Isso, mesmo. exato. E é o diferencial que eu falo do mercado de alto padrão, essa arquitetura autoral, que ela não tem o preço, mas o valor que ela agrega na vida das pessoas. E aí a nossa narrativa, a nossa identidade é muito isso, né? De fazer um projeto atemporal, mas que segue uma brasilidade, com uma sofisticação um pouco italiana, mas que é um design único, né? Que a pessoa vai ter uma assinatura única. E assim, hoje assim, eu vejo que é possível crescer muito mais rápido através do digital, o Instagram. Nossa, hoje o Instagram é uma das melhores ferramentas para nós de captação de clientes. Então, é o nosso portfólio. Então, hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro, a gente tem projetos fora do Brasil também, e 80% vem lá do Instagram. Então, é uma ferramenta super estratégica para nós e para outros segmentos também, né? Então, ali eu escolho ali, né, da forma que eu vou me posicionar, os melhores projetos que eu vou apresentar. Então, é tudo feito de uma forma bem estratégica para trazer, né, atrair esses clientes de alto padrão, que querem essa arquitetura mais exclusiva, né, esse projeto com essa linguagem especial. Eu acho isso super interessante, até eu estava conversando com uma amiga que é arquiteta, Sim. e esses dias a gente acabou entrando um pouco nesse tema. E o que ela trouxe, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando e com aquilo que a gente estava falando antes de começar o episódio, que é o quanto as pessoas, e aí falando pessoas no geral, e com certeza dentro da arquitetura também, mas, por exemplo, os engenheiros, o pessoal que trabalha com essa parte mais de obra e tudo, todo mundo quer trabalhar com esse mercado alto padrão, com esse mercado luxo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo não é só querer, né? Existe toda uma preparação, todo um estudo, toda uma questão. E uma coisa que eu gostaria de conversar com você, bater esse papo aqui também, é que eu vejo que você olha para o cliente de uma forma muito interessante. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu gosto, tem alguns vídeos que eu falo sobre isso, né, de uma arquitetura que ela é pensada no outro. Eu não sigo aquela linha, às vezes, eu vou impor o meu jeito e tem que ser assim. Eu quero pensar nas pessoas de forma especial. Um dos meus valores na minha vida e no nosso escritório também, eu falo nosso porque é um time que faz tudo acontecer, é a honra, honrar a vida das pessoas. E quando a gente faz uma casa, um projeto, é uma forma tão especial de você atender o cliente e você ser escolhido é algo muito especial. Então a gente tem que valorizar muito, e assim, eu sou muito exigente, né, com tudo que nós fazemos, tem que ser tudo feito com muita cautela, porque é uma família, é um sonho, são expectativas, às vezes é anos esperando por aquele sonho, para aquela realização. Então, todo projeto a gente segue, assim, muito essa linha de buscar a identidade dessa pessoa. Claro que nós vamos estar ali para orientar, trazer as melhores soluções, trazer o nosso olhar para o projeto, mas sempre ele vai ser voltado para o outro, né, para as pessoas ali. Então isso é algo muito importante. Você comentando até da questão do mercado de alto padrão, né, todo mundo quer trabalhar, mas não é todo mundo que é alto padrão. E aí acaba que esse alto padrão começou a ficar um pouco assim banalizado, né? E aí, às vezes, sobe o preço e acha que é alto padrão, mas não é, mas tem muitas coisas por trás, né? Você tem que ter um atendimento, buscar esse atendimento de excelência, capacitação técnica, né? Entender o que está propondo, resolver o problema do cliente, né? Então, hoje eu estava até falando sobre isso, né? A gente está aqui para resolver o problema do outro. Sim. E resolver com excelência, pensando na experiência desse cliente, em todos esses fatores do início, na hora que comprou até o final, que aí você tem que toda
esse processo dele dentro, né, do escritório, que a gente fica uns 2 anos, né, imagina 2, 3 anos com o cliente até o final, passa por altos e baixos, a obra, né, ela é um processo, assim, demorado, existe fases mais, assim, críticas, então a gente tem que estar ali para dar essa base, trazer essa segurança, e até todos os fornecedores que a gente indica para os clientes são fornecedores que também têm esses mesmos valores. Essa mesma linha de Isso que eu falo, gente, o trabalho. objetivo é o sonho do cliente, realizar o sonho do cliente. Então a gente tem que resolver. Uhum. E também esse meu lado engenheira, né, me traz a ideia de ser resolutiva, de, temos o problema, vamos trazer uma solução. Então, um dos nossos lemas do escritório, todo problema tem que vir com 3 soluções. Que E, legal. e aí a gente, assim, um escritório dinâmico também, né, mas falando, né, de atender o cliente, da experiência de alto padrão, né, tem todos esses fatores por trás que a gente leva em consideração. Não, e uma coisa que eu acho super interessante é que hoje você até comentou um pouco sobre essa questão, redes Uhum, sociais e uhum. tudo mais. Então, hoje, todos esses projetos, querendo ou não, eles acabam adquirindo uma certa publicidade. Sim, sim. E como que você consegue se manter criativa, consegue se manter realmente assim, com novas ideias, Uhum. com novas perspectivas Sim, dentro desse mercado em sim, que a informação é tão acessível para sim. todos, É inclusive para os verdade. É clientes. verdade. E falar para os clientes agora ele já vem assim: "Ó, essa pedra, esse Prontos. nome". E eu tô falando: "Gente, a gente tem cada dia se capacitar mais, porque as informações estão muito na palma da mão, né". Sim. Então, mas assim, uma das coisas que eu vejo que é muito importante, as viagens. Então a gente acabou de ir para Milão, levei uma das nossas arquitetas comigo. Ah, que Foi bacana. muito legal, muito rica. Ela é coordenadora do setor criativo de projetos de interiores, então nós fomos juntas nessa imersão, né, em Milão, que é uma das feiras, né, maiores do mundo aí em relação ao design. Então foi bem importante, eu vejo que isso amplia o olhar para a gente trazer coisas novas, um repertório novo. E até hoje, exatamente hoje, ela estava fazendo uma apresentação para mim, ali para o escritório, que eu gosto um dos nossos lemas ali também é o aprendizado constante. Então, eu não gosto que a pessoa fique, acomodada, é sempre possível melhorar. Então, a gente faz um trabalho de leituras projetuais de 15 em 15 dias, de trazer casas ou empreendimentos de arquitetos, brasileiros ou obras internacionais para a gente estudar aquele projeto. Então, uma das questões que a gente faz para melhorar o nosso vocabulário criativo é essa visualização. Entender Aham. como que esse arquiteto pensou, como que é a iluminação, como que é o piso, a setorização da casa. Então, hoje ela estava justamente me apresentando essa leitura projetual, e ela vê tanto que ela vem evoluído, né, então eu faço isso e tô passando para eles toda essa minha estratégia de sempre estar em evolução com os projetos, para um não ficar igual ao outro. Aham. Mas, assim, além das viagens, a visualização, né, entender os movimentos também da sociedade. Dessa vez em Milão, a gente fez um trabalho um pouco diferente, além de ir, né, nas feiras, nos showrooms, nós olhamos muito para a cidade, né, ver o que está acontecendo, o movimento das marcas. Isso é muito interessante, ver as marcas de luxo se movimentando em prol da experiência, né, de voltar às raízes, onde a gente é muito tela, né, hoje é muita coisa artificial, e eles querem voltar à essência, o olho no olho, né, as experiências imersivas. Então, gastronomia, hotelaria são setores que aumentaram muito, e até Sim. um dos meus objetivos esse ano é visitar os grandes hotéis para eu trazer Aham. essa experiência para dentro do escritório e também para os clientes. Então, é algo assim que é um objetivo, então, de estar nesse olhar à frente, né, do que está acontecendo, e eu venho passando isso também para o time, que eu sonho em um grande escritório, eu sei que eu sozinha não vou dar conta, Claro. então a gente vai capacitando eles para que eles tenham esse mesmo pensamento crítico e os projetos sempre serem mais bonitos, mais extraordinários, né,
Mas o local, né, um outro ponto que muda bastante um projeto para o outro é o terreno, né? O terreno ele dita muito o projeto, a topografia, a localização. Então, é muito dinâmico e aí a gente vai ampliando esse Oxigenando É. e ampliando o repertório. Sim, sim. E sabe uma coisa interessante, Hã. assim, que eu notei pela nossa Uhum. conversa? Você traz, ali no comecinho, quando a gente começou a conversar, que eu perguntei um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória, Sim. você comentou que durante a faculdade de engenharia você teve ali um flerte com a área acadêmica. Uhum. Mas eu percebo que ele não morreu ali, né? Não. Porque você tem um aspecto muito didático e uma coisa que eu achei muito interessante Uhum. é que você traz sempre muito um aspecto muito interessante na forma que você enxerga o seu negócio. Uhum. E eu admiro muito isso porque eu acho que é um grande desafio. Porque a gente se forma, por exemplo, eu sou advogada. Uhum. E depois que eu me formei, eu fui em um primeiro momento para a área pública, mas depois eu vim para a iniciativa privada. Sim. E a iniciativa privada te mostra que você tem que ser uma boa advogada, mas que você tem que entender um pouco sobre Uhum. liderança Uhum. dentro da sua equipe, você precisa entender um pouco de financeiro, porque Sim. aquilo ali, no final das contas, é também uma empresa. E eu acho que você tem um olhar muito Sim. didático sobre tudo isso. Sim. E é exatamente isso. Antigamente eu não tinha essa visão, né? Mas hoje, depois de tendo clareza aonde que eu desejo chegar como escritório, como empresa, eu vejo o escritório como uma empresa que tem marketing, tem financeiro, tem, o time, liderança, todos esses fatores. E aí, até o pessoal eles falam: "Nossa, Moriz, é diferente trabalhar aqui", porque nós temos reunião de alinhamento, tem feedback toda semana, feedback individual mensal, plano de carreira já temos assim incentivos, né, trimestrais de prêmios, uma viagem anual. Então, tudo eu gosto muito de pensar nas empresas, né, a gente está falando um pouco aí do G4 antes Sim. de começarmos. Então, eu gosto de pensar no escritório como essa estrutura organizacional. Então, a gente tem uma coordenadora que vai gerir os prazos. E se tem ela, eu não interfiro, é a coordenação. E aí a gente vai trabalhando o posicionamento dos coordenadores com o time, para até que os clientes entendam também que é uma empresa, que existe uma estrutura, existe prazos, pessoas de cada um dos setores. E aí eu venho trazendo isso, que até, né, um ponto, a educação que você citou, que a gente tem um trabalho de mentorias para arquitetos, para ensinar eles a serem gestores aí dessa empresa, né? Fiz uma mentoria uma vez que fala para a gente ser arquiteto da nossa vida e saber gerir todos esses pontos de uma empresa. Então, hoje a gente vai ter na parte Moriz Educação, que é o nome desse novo braço. Projeto aí. Temos tem um Instagram novo, depois pessoal seguir, Moriz Claro. Educação. E aí, um dos produtos é a parte de posicionamento estratégico, é um acompanhamento durante 3 meses, focado nesse posicionamento de arquitetos que estão no mercado, eles querem começar a atender esse cliente de high ticket, o que eles precisam fazer, né? Estratégias que eu fiz para chegar nesses clientes. Então, é um trabalho dessa mentoria mais rápido, de 3 meses, e depois a gente vai ter um acompanhamento de 6 a 1 ano. A gente está vendo a estratégia se vai ser 1 ano completo ou 6 meses, que é um acompanhamento 360 do escritório. Então, começa posicionamento, estratégia, gestão, liderança, cultura organizacional, que é algo muito importante, processos, tráfego pago, todos os pontos importantes para você ter um escritório lucrativo, que tem metas de vendas, crescimento, o planejamento estratégico do ano. Então a gente tem assim os próximos 10 anos já traçados ali. Um 360 mesmo, né? E aí trazer essa visão de liderança, de gestão para esses profissionais, que eu vejo que é algo que a gente não aprende na faculdade e que a vida vai nos ensinando. Exato. Então, antigamente eu era a nerd, né, na engenharia, sentava ali na frente, não tinha muitas habilidades de comunicação, então eu vi que
isso era muito importante, porque tudo acaba em vendas, Sim. e eu precisava melhorar esse ponto. Então, a comunicação, vendas, todos esses são critérios ali, né, dentro da empresa que são importantes. E é isso que a gente quer passar para esses profissionais. Também essa visão ali estratégica. É até interessante, né, quando você traz isso, dessa Uhum. questão da dificuldade de comunicação, esse início, né, de Sim, carreira. sim. E até, né, estive agora essa semana em Nova York, na Brasil Week, e uma das coisas que eles falaram muito foi sobre inteligência artificial. Uhum. Inteligência artificial, e aí, em um dos eventos que nós estivemos, uma das perguntas foi justamente sobre porque o que a gente vê hoje é que muitas partes, né, Sim. muitos aspectos ali dentro da nossa operação vão ser substituídos de fato ali por algo Exato, artificial, exato, né. exato. Talvez algum tipo de processo ali dentro de um Uhum. procedimento como um todo, ele vai ser otimizado através Sim, disso. sim. E uma das coisas que mais foi tratado é: "Perfeito, mas e aí? E o lado humano, como é que É. fica?". E uma das coisas que realmente, assim, eu acho que eu absorvi disso tudo, tem muito a ver com as habilidades pessoais, que são Uhum. muito intransferíveis, né, a Sim. gente não consegue levar isso É, para a é, tecnologia, porque o ser humano ele tem esse de sentir a emoção, né. o sentir, né. Sim, porque senão vai ficar uma coisa muito engessada e automática. Hoje tem como você, a gente tem alguns até agentes de IA ajudando na parte comercial, você Aham. consegue treinar ele para que ele tenha ali, mais ou menos a mesma estilo Abordagem. ali, né, que a Uhum. pessoa conver mas Sim, vai ter um limite, né, não tem, assim, o tato, né, a questão do sentir do ser humano, isso né. é muito humano, né. Exato, e eu acho que é o que as pessoas estão querendo, né, às vezes, menos tecnologia, menos tela e vim para voltando um pouco mais, né, à essência, E e eu vejo muito isso até na Casa Cor, né, que a gente vai participar esse ano, aham. que eles querem trazer, né, essa essência até nos projetos, né, algo mais sensorial, de sentir, né, de toque, né, de trazer a cultura, então isso é bem importante. Acho que isso dialoga muito com o que você estava comentando sobre esse novo momento Uhum, das marcas, uhum. né, que a gente tinha, por exemplo, esses eventos muito grandes, tudo era muito Sim, grandioso, e hoje em exato. dia a gente vê que tá voltando um pouco mais o intimista, É, é. aquela coisa mais, por exemplo, o valor que eu brinco, o valor que tem uma carta escrita à mão. Exato, exato. Sabe, do que uma mensagem que você vê que nitidamente foi produzida por É. inteligência artificial, aquilo ali é tão, Sim, né. sim. Nossa, realmente. Esse básico, né, aquela essência, né, de anos atrás, até vi esses dias acho que era uma reportagem falando, né, que nós fomos a última geração que brincou na rua, que tinha o tempo ali, né, disponível. Nossa, eu lembro, brincava na rua, andava de bicicleta. Hoje praticamente não existe isso mais, as crianças estão ali na tela e perdendo muito essa essência, né. Até uma questão de pensamento crítico, de saber responder algum questionamento, né, porque hoje é tão fácil a resposta na palma da mão, então talvez a gente tenha que parar e refletir um pouco mais, né. Sobre essas Sim, habilidades, sim, né. sim. E um outro ponto que eu queria abordar por fim, porque já estamos quase ao final do podcast e nem vi passar, mas eu não queria deixar de trazer esse ponto, que é um pouco dessa espiritualidade que você carrega. Para Uhum. mim é bem claro, assim, que você tem um viés espiritual, assim, muito Sim, forte. sim. Eu sou cristã, então eu vou na à igreja, né, desde os 6 anos de idade. Então a minha família, né, é uma muito conservadora. Eu, a minha irmã e tenho um irmão também mais novo de 22 anos. Uhum, Então é uma família que tem esses traços muito conservadores e para mim foi a base para me tornar quem eu sou hoje, né. claro. Esposa, é uma mulher trabalhadora, né, futuramente mãe, e esses valores, né, para mim foram os mais importantes para criarmos, né, uma sociedade ali, verdadeira,
ética, que tenha moral. E hoje, assim, eu falo que um dos meus combustíveis é a minha fé. Fé e coragem, né? Então, fé e a coragem de vir para Ribeirão, começar do zero, entregando a Deus todos os meus planos, consagrando a Ele tudo que eu faço, que foi assim o ponto para que eu acho que eu pudesse realmente crescer e foi acho que quando eu assim me vi nesse ponto, né, vou começar tudo de novo, e agora, né? A minha esperança foi exatamente somente Deus, porque o homem, ele pode prometer uma coisa, mas a promessa verdadeira vem do Senhor. Então, isso para mim que é a minha força, que eu acordo todos os dias e eu fecho os olhos e eu já vejo tudo que ainda vou conquistar, e é isso que me motiva. Eu falo assim: "Nossa, imagina se eu não tivesse Deus na minha vida", porque tem dias que não são fáceis, Não. né, tem dias que você recebe notícias ruins, aí tem a questão da empresa, metas para bater, e eu sozinha ali, né, na gestão de tudo, e aí a minha força é Deus na minha É divina. vida, então todos os dias de manhã tem que estar, né, o meu primeiro momento é com Deus, no meu devocional, nas minhas orações. Então, ter crescido, né, dessa forma, com uma família cristã, com esses valores, eu, minha casa, meu marido, nós temos ali Deus, Jesus como nosso amigo, o Senhor da nossa casa, e isso que nos faz, né, eu acho que faz nos evoluir como pessoas, como seres humanos, espalhando aí o amor de Jesus, e no escritório também. Então, eu falo, tudo que eu faço é como para agradar ao Senhor, então todos os projetos, todos os meus clientes, eu oro por eles, para que os projetos deem certo, para que as obras todas fluam muito bem, então eu acho que isso é um ponto especial também que o nosso escritório carrega. Muito, muito. E queria te agradecer muito Eu que por agradeço. compartilhar essa história tão linda, tão cheia de desafios, mas ao mesmo tempo de superação. Sim, sim. Acho incrível realmente, ver, né, essa trajetória se concretizando em meio a desafios, mas que ao Uhum. mesmo tempo ver o quanto Deus realmente foi te guiando e te Sim, colocando ali, sim. né, no Ex caminho que exato. você deveria seguir. Exato, é. Acho que quando a gente encontra o real propósito, né, da nossa vida, assim, as coisas fluem muito mais rápido, né, eu acho que as pessoas que você começa a conhecer, as portas vão se abrindo, e tudo vai fluindo para você, realmente exercer esse propósito, né, com exatidão, chegando em mais pessoas, né, acho que é sobre isso. Não, incrível, muito, muito Muito obrigada obrigada. por compartilhar a sua história, por estar aqui Eu que conosco, por agradeço pelo acreditar no nosso carinho. projeto. E estou muito animada com o projeto, muitas coisas boas, né, novas Muito. novidades, muitas coisas legais, e é um projeto de mulheres incríveis também, que eu vi muito isso, valores, né, mulheres empreendedoras, super dinâmicas, mas que têm a família, o valor, a honra como um compromisso também, isso é muito especial. Com certeza. Obrigada, muito Obrigada a obrigada. você. Adorei.